Depois de 6 dias sendo medíocre, vamos falar sobre mediocridade. É, essa semana pra mim foi complicado, se eu não me engano, eu soltei um vídeo somente na segunda-feira. E depois eu fiquei num estado que é um pouco até estranho pra mim, que foi o de procrastinação. Eu digo que é estranho porque eu não sou muito disso. Eu me comprometo a fazer as coisas e eu realmente faço. Ou pelo menos tento. Ou pelo menos se eu não consiga por qualquer outro fator, a não ser que eu fique enrolando e etc. Não por isso. Realmente é bem difícil de acontecer. Mas aconteceu essa semana, eu não consegui publicar os vídeos, eu não tinha vontade de gravar. Eu peguei muita coisa pra fazer, fiz menos do que eu poderia e ainda assim fiz um pouco mais do que a maioria. Uma coisa que me ajudou no meio desse caminho foi anotar as coisas que eu queria fazer, porque eu realmente estava procrastinando ali. Fiquei enrolando, empurrando com a barriga, e isso me atrapalhou bastante, né? Hoje eu tenho muitos vídeos pra gravar, porque lá atrás eu não consegui fazer um pouco todos os dias, eu não fui tão constante quanto eu costumo ser, mas somente nesse ponto. Ainda treinei e ainda fiz as outras coisas. E por que que eu acredito que eu fui medíocre? Porque, por mais que a iluminação não esteja boa, como nós já falamos, o áudio não esteja bom, eu acredito que a minha mensagem aqui, ela pode ajudar alguém que está numa situação um pouco pior que a minha, ou pode inspirar alguém que tem mais condições e só um pouco de vergonha e não faz. Essa pessoa, ela não se expõe, ela não vem pro páreo e ela fica ali, na média. Ela fala que vai começar, não começa, ela fala que vai fazer, não faz, e ela fica ali, sendo medíocre. E o ruim do medíocre é que ele é o pior tipo que tem. Porque a pessoa que ela é ruim em algo, a pessoa que ela é preguiçosa, a pessoa que ela não consegue fazer, ela é aquilo. Mas o medíocre, ele às vezes poderia um pouco mais, ele tem um pouco de potencial ali não explorado, ele poderia entregar mais e ele não entrega simplesmente porque pra ele tá bom. É aquele cara que fala que tirar a nota 7, ele vai lá, se esforça, acerta 7 questões, mas ele poderia tirar um 8, um 9, um 10, ele poderia ser um pouquinho mais. E o perigo de ser medíocre, de se contentar com aquilo que você pode fazer, é que você nunca vai saber qual que é o teto do seu potencial, qual que é o limite do seu potencial e até onde você poderia ir, quais histórias seriam escritas, quais sonhos seriam realizados se você atingisse, saísse um pouco da mediocridade e vivesse de acordo com o seu potencial. Eu tô passando por uma meta bastante complicada na empresa essa semana. Ela é bem desafiadora. A gente tem que crescer quase 3 vezes mais, porque o resultado do ano passado nesse número foi bem ruim, nesse mês foi bem ruim. Mas eu já superei o ano passado, a tendência é que eu bata e fique tranquilo, cresça aí, sei lá, 20, 15%, 30%. Só que o nosso crescimento era de 300%, é o triplo do que a gente teria que fazer. E eu não desisti ainda. Falta uma semana para acabar o mês. No meu mercado, o mês de janeiro é um mês muito complicado. Então, só de bater o resultado do mês passado já é algo para se glorificar. O cenário do país é totalmente favorável. E eu poderia só dar um migué. Já bati, colocar um monte de justificativa, mas realmente não vem de mim isso. E para você que tem isso aí dentro, que fala, ah, vou fazer o mínimo e vai ser meu máximo. Tem dias que isso funciona, mas se funcionar sempre, porra, faltando um pouco e um pouco mais de 50% da meta que você estipulou para bater, cara, vai atrás, se dedica, debruça em cima do negócio, liga para aquele cliente a mais. Não fica na média, não fica sentado num monte de desculpa, não. Você pode um pouco mais. Na Bíblia diz que Deus vomitará os mortos e também diz que ele vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Você acha que a abundância é você fazer um pouco menos do que você pode? Você acha que a abundância ela vai vir de você dar o migué quando chegar na última semana, de arrastar para sexta-feira, de querer bater o ponto mais cedo? Cara, ser medíocre é uma das piores coisas que tem. Se você, por mais que você não tenha feito essa autoavaliação ainda, mas você acha que você pode um pouco mais, eu concordo, eu realmente acho que você pode um pouco mais. E aí uma das coisas que vai te ajudar a sair dessa mediocridade é falar, pô, quando que eu tô me sabotando? Em que momento que eu falei, isso aqui tá bom e eu vou parar? Ou então em que momento que eu tô seguindo a manada e eu tô nem fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que muitas das vezes eu nasci pra fazer? Pois é, nesse momento você anota, você vê qual foi o momento que você sabotou, qual foi a ação que fez você se sabotar, o que veio na sua cabeça naquele momento, e aí você toma atitude a partir disso. E o bom é que se você fizer um pouco a mais do que você já faz todo dia, se você fizer, sei lá, se você corre 5 km, se você fizer 6, 5,5, você já vai estar subindo um pouco a sua régua. Se você ler 10, 15, 20 páginas, se você ler 20, 25 e tudo, ah, mas até onde vai? Porra, não precisa ser pra sempre, não tem como você escalonar o negócio pra sempre, não tem como você correr 50 km todos os dias, você tem que trabalhar, você tem família pra cuidar, mas é se propor a realmente jogar o jogo do melhor. Porque muitas das vezes, a gente, em vez de jogar um pouquinho acima, a gente joga um pouco abaixo, a gente joga a régua lá pra baixo. E com isso, nossa vida ela vai ficando degraus abaixo do que ela poderia ser. Então, eu fui medíocre essa semana e eu te faço um convite a não ser medíocre mais. Vamos nessa comigo?